Você sabia que existe um pedacinho de São Paulo aqui em Macaé? Ei, mineiro, sabia que vocês têm praia? Sabia que vocês têm praia aqui em Macaé? É, a gente está aqui na Restinga do Barreto, no Parque da Restinga do Barreto, e eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Vinagre, da Nupem, geólogo da Nupem, e ele vai explicar mais ou menos isso pra gente. E aí, friburguense, seu branquelo, eu também sou friburguense. Tem praia aqui, ó, vocês têm praia aqui, hein? Fica sabendo disso, hein? Ó, vai ser uma boa vocês virem conhecer o nosso parque. Antes de prosseguir, tem uma coisa a fazer, tá? Tem uma aposta. Se você gostou do vídeo, tu se inscreve e dá o like. Se tu não gostou, tu dá o dislike. Bem, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com o meu amigo Henrique, aqui no Parque do Barreto, em Macaé. E vamos contar um pouquinho da história geológica dessa região, né, e da dinâmica costeira que tem acontecido ao longo dos últimos milhares de anos, né, até então, aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro, principalmente nessa região aqui que envolve a cidade de Macaé. Bem, falar um pouquinho, muito atrás, lá no tempo, né, geológico, 500 milhões de anos atrás, aproximadamente, essa região aqui compunha um grande continente chamado Gondwana, né, resultado da colagem de várias pequenas massas continentais, isso lá por volta de 800, 700 milhões de anos atrás, né? Bem, o Gondwana, esse megacontinente, ele começou a se fragmentar na parte mais ao norte por volta de 240 milhões de anos atrás e terminou de se fragmentar na porção mais ao sul desse continente por volta de 142 milhões de anos atrás, exatamente quando o Brasil começou a separar da África, né? 142 milhões de anos atrás começou a nascer o Oceano Atlântico. Vocês podem ver aqui nas imagens cá atrás da gente. Bem, desde que isso começou, 142 milhões de anos atrás, começaram a ser desenvolvidas, né, toda a dinâmica de litoral desses novos continentes, né, que hoje a gente tem aqui onde nós estamos, o continente sul-americano, né, e os nossos amigos africanos lá do outro lado do Oceano Atlântico. Okay? Desde então, diversos rios, canais, vias fluviais em geral, que hoje já não existem mais, começaram a trazer material sedimentado no interior desse novo continente em direção aos litorais novos, né, aos recentes, aos jovens litorais então formados com a divisão dessa massa continental que a gente chama de Gondwana, né? Bem, a explicação mais simples que a gente pode dar aqui para a planície costeira da região dos lagos e nessa relação de interface com a região montanhosa, né, que está aqui ao norte da gente, a região serrana, né, basicamente aqui chamada de Serra do Mar, tá? É por causa dos grandes falhamentos geológicos produzidos durante a abertura do Oceano Atlântico, né? Essas zonas de falhas foram produzidas durante um processo que a gente conhece como rift, que é o processo que separa massas continentais. E desde esse momento, grandes falhas afetaram os litorais, né, de boa parte da América do Sul, assim como da África também, né, fazendo com que grandes blocos de rochas fossem soerguidos e outros fossem abatidos topograficamente na região. E é justamente essa interface de blocos soerguidos e abatidos, né, que dão essa paisagem aqui da região sudeste do Brasil, separa a região serrana da planície costeira. Desde então, né, a maior parte dos canais fluviais, dos fluxos hídricos, né, conduzidos pelos rios, dessa porção mais montanhosa, tendem a convergir para a planície costeira até encontrarem os grandes corpos d'água, aqui no nosso caso o Oceano Atlântico, né? E nessa região aqui de Macaé, né, mais precisamente aqui onde nós estamos agora, né, entre Campos e Macaé, um dos grandes, né, digamos assim, participadores, um dos grandes agentes de
de influência da dinâmica costeira nessa região aqui é o Rio Paraíba do Sul, né, que vem a nascer lá na Mantiqueira, né, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, é conduzido pela divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, né, até a tríplice divisa e atravessando essa divisa aí no limite entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro até desaguar aqui próximo a Macaé, um pouco mais ao norte, entre Campos e Macaé propriamente dito. Né, lá está a foz do Rio Paraíba do Sul, trazendo uma série de sedimentos, né, de material geológico do interior do continente, produzindo a manutenção aqui dessa dinâmica costeira que acontece há milhares de anos, né, e que já produziu algumas modificações costeiras aqui importantes ao longo desses milhares de anos, né. Muitos geocientistas aqui do Brasil, né, entendem a ideia de que há 18 mil anos atrás o nível do mar estava 100 metros abaixo do que está hoje, né? E há 7 mil anos atrás o nível do mar estava a 2 metros acima do que é hoje. Esses 100 metros abaixo, 18 mil anos atrás, foi por causa do último ápice glacial que aconteceu, né, no hemisfério sul do planeta, onde a água da evaporação marinha ela vai se acumulando na forma de neve e gelo nesses ambientes glaciais, e isso vai retirando esse material que não volta para os mares, produzindo o rebaixamento do nível do mar. Quando o nível do mar abaixa, é natural que toda a linha de costa também transicione junto, né, com um novo nível marinho em direção se estendendo, né, até o novo nível do mar. Isso é, a praia, né, o cordão arenoso praiano, ele vai migrando em direção ao novo nível marinho, né? Então a praia ela literalmente migra em direção ao mar quando esse tipo de coisa acontece. E o contrário, né, ocorre justamente quando o nível do mar aumenta. Obviamente que a sedimentação da dinâmica do litoral ela também é modificada, fazendo com que esses cordões arenosos sejam trazidos, né, junto com uma nova linha de costa, mais para dentro do continente. Então, o nível do mar é um dos importantes fatores que controlam, né, essa dinâmica costeira, né? A praia avançando em direção ao mar, a praia recuando, né, em direção ao continente. Mas nos últimos 7 mil anos, os geocientistas têm percebido, né, uma modificação na sedimentação costeira, né, aqui no sudeste do Brasil, mas o nível do mar ele está estável, né? A gente entende que ele está estável nos últimos 7 mil anos, mas continua com uma intensa sedimentação, né? E os cordões arenosos estão gradando em direção ao oceano, pelo menos nessa região aqui de Macaé, né, de 7 mil anos para cá. Tá? Isso se dá por causa de uma intensa chegada de sedimentos do Rio Paraíba do Sul, nessa região aqui do sudeste do Brasil. Quanto mais sedimento chega, né, mais, digamos assim, espessas ficam os cordões arenosos do litoral, porque as ondas ela tem essa dinâmica de sedimentar, de depositar areia e de remover. Quando chega muito sedimento, né, a taxa de deposição ela supera muito a taxa de erosão, né? Então os cordões arenosos eles vão gradando em direção ao oceano, as praias vão ficando cada vez mais largas. Então, mesmo sem modificação consistente, importante do nível marinho nos últimos 7 mil anos, essa parte aqui do litoral do Rio de Janeiro ela tem sofrido essa dinâmica em função da quantidade de aumento, né, de espessamento, em função da quantidade de sedimento que chega aqui nessa região, né? Quanto mais sedimento chega, mais os cordões arenosos vão gradar em direção ao oceano, né? Porventura, se essa quantidade de sedimentos diminui, né, se o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, ele começa a trazer menos sedimentos do interior do continente aqui para essa região, pode acontecer o inverso, né? As ondas começam a retirar mais material sedimentar aqui do litoral do que a depositar
aí vamos ter aqui um processo conhecido como erosão marinha, né? A erosão costeira. É um processo que acontece, por exemplo, na região de Atafona, mais ao norte aqui. Que o mar está entrando, está roendo. Exatamente, que o mar está avançando em direção ao continente e está trazendo uma série de prejuízos sociais lá aos habitantes daquele local, né? Porque ali o aporte de sedimento do Paraíba do Sul ele foi diminuído, né, de alguns anos para cá, e essa dinâmica costeira de deposição e remoção do sedimento pelas ondas, ela é muito rápida. A gente já não está mais falando de um tempo geológico, a gente está falando de um tempo que nós conseguimos observar no nosso tempo de vida, né? Numa questão de décadas. Né? Em décadas, as casas que estavam ali na beira da praia de Atafona... Em décadas. Então, essa sedimentação aqui, essa deposição intensa que está acontecendo aqui nesse momento, se diminuir drasticamente a quantidade de sedimentos que chega aqui, numa questão de poucos anos, toda essa região aqui já vai ser erodida e o nível do mar já vai avançar alguns metros em direção ao continente. Né? Isso em questão de pouquíssimos anos. Você acha, né, que essa dessedimentação do Rio Paraíba do Sul, qual é a causa dela? Olha, muitas coisas podem influenciar nisso daí. Podem ser causas naturais, mas podem ser causas antrópicas também, né? O barramento dos rios são algumas das questões atualmente estudadas, né? De como que isso pode fazer com que o fluxo natural de sedimentos que acontecia naquele canal antes do barramento é afetado por ele, né? Porque tem sedimentos que vão em suspensão na água e tem sedimentos que vão tracionando no leito do rio, né? Os que vão em suspensão na água, eles conseguem ultrapassar essas barragens produzidas, né, pelo homem, mas aqueles que vão tracionando no leito do rio já não tem tanta facilidade assim de transpor esses obstáculos antrópicos, né, esses obstáculos produzidos. Fica preso lá. Ficam armazenados lá e deixam de chegar aqui no litoral, fazendo com que diminua a quantidade de sedimentos que vão alimentar aquela dinâmica natural de sedimentação costeira. Essa coloração da praia, essa coloração dessa praia, dessa região aqui, que vem de Atafona até a foz do rio Macaé, essa coloração é essa sedimentação? Isso, essa coloração, essa aparência turva, né, lamosa da água é muito comum em regiões adjacentes à desembocadura de canais fluviais, né? Quanto maior é o canal, maior é a sua importância, né, com a quantidade de sedimento que eles trazem, mas a água vai ficar com esse aspecto turvo, porque está repleta de sedimentos que estão sendo trazidos por esses canais fluviais e estão desaguando aqui no litoral. Né? Em Macaé o pessoal costuma muito dizer que a praia está poluída. Não, essa praia não é poluída, pelo contrário, é sedimentação que isso é natural, esses são sedimentos que estão sendo trazidos pela desembocadura do rio Paraíba do Sul, que deságua aqui perto. Isso é comum em qualquer foz, né, de canal fluvial que existe no planeta. Quanto maior, quanto mais importante, né, esse canal, obviamente ele traz mais sedimento, né, e obviamente as águas ficam mais carregadas desse sedimento em suspensão, ficam com esse aspecto mais turvo. Né? Seria igual a foz do Rio Amazonas. A foz do Rio Amazonas é um exemplo perfeito. Quem conhece lá nas adjacências, né, da foz do Rio Amazonas, ali em Belém do Pará, né, próximo ali ao porto de Belém do Pará, sabe que as águas lá são extremamente turvas, né? São muito, digamos assim, no jargão comum do dia a dia, barrentas, né? Por causa do grande aporte, da grande quantidade de sedimentos que o Rio Amazonas traz do interior do continente, naquela parte ali do litoral brasileiro. E joga com força, né? Joga com força. O delta do Rio Amazonas é um dos maiores deltas do mundo e ele se estende a vários quilômetros de distância do litoral mar adentro. Então, aqui o rio Macaé também contribui. Também contribui, mas a gente tem, por exemplo, a dinâmica das correntes costeiras, né? São as correntes de contorno,
costeiras que são correntes produzidas por toda uma dinâmica oceânica e atmosférica que parte das zonas de alta pressão para as zonas de menor pressão. Isso no Equador é uma zona de alta pressão e sopram muitos ventos, né, e correntes marinhas em direção ao sul. E a gente aqui no sudeste do Brasil sofre influência dessas correntes de contorno do norte para o sul. Né? E como nós estamos ao sul da desembocadura do Rio Paraíba, né, grande parte, a maior parte desses sedimentos que estão sendo depositados aqui na Praia do Barreto nesse momento, são sedimentos que estão vindo do Rio Paraíba do Sul, que está aqui ao norte da gente. Já o Rio Macaé... É o que o pessoal chama de vento nordeste, norte-nordeste. Isso. Pra cá. Exatamente. A gente vê o barquinho aqui, o barquinho está virado para o nordeste. Isso. E esse é o vento constante que tem para cá. Isso, exatamente. É a corrente de vento natural que tem para cá. Isso a gente não está levando em consideração entradas de frente fria que podem mudar essa dinâmica. O barquinho vira para lá. Isso, exatamente. É a dinâmica natural, né? Já o sedimento que chega no Rio Macaé, que está logo aqui ao sul da gente, eles tendem a serem transportados e depositados ao sul da foz do Rio Macaé, né? Então, boa parte dos sedimentos que estão chegando do Rio Paraíba do Sul estão sendo depositados ao sul, né, no litoral sul da foz do Rio Paraíba do Sul, né? Tanto que os sedimentos mais arenosos, assim, mais grosseiros, estão ao sul. Ao norte, a quantidade de sedimentos mais finos e lamosos predomina. Né? Isso é em função de toda essa dinâmica de sedimentação costeira que a gente tem aqui. O Rio Paraíba do Sul, ele já... Porque você tem as lagunas de Carapebus, você tem as lagunas que vão até que tamanho é a Lagoa Feia, que é a segunda maior lagoa do Brasil. Isso, exatamente. O Rio Paraíba do Sul alimentava essas lagunas, alimenta? Como é que é isso, em tempo geológico? Então, Henrique, deixa eu te explicar para vocês e para todo mundo que tá nos assistindo. Bem, pesquisadores do Brasil, desde a década de 60 e 70, né, já estudam intensamente aquela região, né? E existe um senso comum, né, de um núcleo de pesquisadores aqui no Brasil que descrevem a Lagoa Feia como uma antiga foz, né, uma antiga planície de dinâmica costeira do deságue do Paraíba do Sul. Então aquilo dali, há vários milhares de anos atrás, poderia ter sido o antigo delta do Rio Paraíba do Sul. Paraíba do Sul desceria, né, pela região onde hoje está instalada a Lagoa Feia, né? E por algum motivo, talvez tectônico recente, né, aquela região ali, ela provavelmente foi soerguida por algum tectonismo mais recente, né, e obrigando o curso do Rio Paraíba do Sul seguir um pouco mais a norte, né, até conseguir encontrar pedras, encontrar um local, né, natural que ele conseguisse desaguar, chegar, alcançar o litoral novamente, né? E mais então próximo dali do município de Campos. Essa é uma das hipóteses, né, para todas essas modificações costeiras que aconteceram aqui nos últimos milhares de anos, ok? Na formação dessa restinga, na formação da restinga de Urubatiba. Na formação da restinga. A restinga, ela data, né, de dezenas de milhares de anos, né, 40 mil, 50 mil, talvez até mais velhas, né, do que isso. E uma das explicações, uma das interpretações particulares que eu tenho para a formação da restinga é que são vários paleocanais, né? Paleocanais não, perdão, são vários paleocordões arenosos, né, de praias antigas, mostrando que na verdade o litoral dessa região está gradando em direção ao oceano, né? Então está aumentando. Os cordões arenosos mais antigos estão mais próximos do continente, né? E o que está sedimentando agora exatamente aqui na interface com o oceano. E nos últimos 7 mil anos, sem o rebaixamento do nível do mar, essa sedimentação aqui ainda é muito intensa, né? Então o nível do mar, a variação, colaborou um pouco para essa gradação
cordões arenosos em direção do oceano, sim, colaborou, porque estava 2 metros acima e nos últimos 7.000 anos ele diminuiu. Isso faz com que os cordões arenosos que estavam mais próximos ao continente, eles estejam gradando, acompanhando a nova linha de costa que está sofrendo um rebaixamento. No entanto, há 7.000 anos, mais ou menos o nível do mar ele mantém essa base média normal. E os cordões arenosos eles continuam avançando para dentro do oceano. Está em deposição. Isso se dá por causa da grande quantidade de sedimento que está chegando nessa região aqui, né? Como as ondas não conseguem remover esses sedimentos com uma velocidade tão grande quanto ele está chegando, é natural que os cordões arenosos continuem sendo assim engordados, se é que eu posso usar essa palavra, né? E avancem em direção ao oceano. Está havendo mais deposição de sedimento do que remoção. E é justamente isso que barra uma série de paleocanais fluviais que descem da Serra do Mar em direção aqui à planície costeira, né? E produzem essa grande quantidade de lagos e de lagoas que impede que aqui ele na região. desemboque no mar. Por quê? Prende, né? O que acontece? A planície costeira aqui nessa região ela é muito extensa. Ela está na extensão de vários quilômetros, até dezenas de quilômetros, né? Até chegar à escarpa da Serra do Mar. E os canais fluviais que convergem, né, da Serra do Mar em direção à planície costeira, eles encontram uma região plana de vários quilômetros de extensão até chegarem ao litoral. E quanto mais planimétrico isso é, quanto menos acentuado é o acidentamento do relevo, né, quanto mais planimétrico ele é, menos energia a água vai ter para correr até o litoral, porque o desnível topográfico é muito pequeno, é bem pequeno, né? Se o desnível é muito grande, a água tem muita energia no transporte fluvial. Se o desnível é pouco, ela vem com pouca energia. E depois de atravessar essas dezenas de quilômetros, né, por toda a planície costeira até chegar ao litoral, a energia desses canais fluviais está bem baixinha. E se a gente tem uma sedimentação costeira muito intensa, muito potente, os cordões arenosos aqui, eles sofrem deposição muito intensa, né, dificilmente a energia desses canais fluviais vai ser rompida. Vai ser grande o suficiente para romper os cordões arenosos. Eles vão ser naturalmente barrados e vai formar uma série de lagos e lagoas. As belíssimas lagunas que nós temos. Isso, essa é uma das explicações, assim, que no meu ponto de vista é uma das mais plausíveis, né, da gente indicar para o que acontece aqui na região. Tanto que quando tem uma chuva muito forte, como a que aconteceu há cerca de 3 semanas atrás, esses canais ganham grande quantidade de água, a energia dobra, triplica, né, aumenta 4, 5 vezes, e eles ganham energia e conseguem romper naturalmente os cordões arenosos. Aí as lagoas abrem e começam... Jurubatiba estava 30 anos sem abrir. Está 30 anos sem abrir, mas pode vir numa grande tempestade, numa grande descarga d'água, pode vir a abrir. Isso não seria algo anormal, seria algo natural. No entanto, né, na abertura de uma lagoa dessa, né, eu acredito que com a intensa sedimentação que tem aqui, em 2 dias no máximo o cordão arenoso ele já se recompôs e o barramento natural já voltou a acontecer em apenas 2 dias, para vocês verem como que essa dinâmica costeira, né, ela é muito rápida dentro do que a gente chama de tempo geológico, né? 2 dias não é absolutamente nada dentro do tempo geológico, quando a gente trata de milhões, bilhões de anos, né? Rodrigo, eu gostei muito da sua explicação e isso é uma das coisas que a gente queria valorizar aqui no parque. Eu posso afirmar então que aqui nessa região, onde a gente vive, aqui em Macaé, porque a gente vive ao longo, a quilômetros, como ele falou, você tem a sedimentação da restinga. Restinga, você cavou lá na linha azul, é restinga. Eu posso dizer que São Paulo, Minas, está aqui dentro. É um pedacinho também de São Paulo, é um pedacinho de Minas, visto que o Rio Paraíba do Sul é que traz sedimentação? Se a gente leva a consideração geológica do material sedimentar, sim, tem bastante material sedimentar que vem de Minas Gerais, lá da região da Mantiqueira, né? Eu gosto muito daquela região, eu estudei lá por muitos anos, né? Um clima bem agradável. Eu adoro aquela região, as pessoas daquela região, né? E a gente pode dizer que sim,
muito das rochas que estão entrando em decomposição naquela região lá e virando sedimento, né, agora está depositando aqui na Praia do Barreto, nesse exato momento. Nesse né? parque aqui. Nesse parque aqui também. Né? A região serrana também, Friburgo, Casimiro, também há uma deposição menor, mas pequena. Porque lá passam rios tributários, né, do Paraíba do Sul. Né? Lá passam rios que alguns deles usam o rio Paraíba do Sul como um captador desses rios de menor importância hidráulica. Né? Então, de certa forma, sim, ainda tem um pouquinho, né, de sedimento que vem lá dessa região serrana do Rio de Janeiro e que chega aqui. Né? Se a gente conseguisse, num mundo ideal, né, fazer todo o processo, digamos assim, de rastreio, né, dos sedimentos que compõem aqui essa região, se a gente conseguisse rastrear cada um deles de onde vieram, exatamente se isso fosse possível. É possível até certo ponto, né, não 100%, mas até certo ponto. Com certeza, boa parte do sudeste do Brasil está depositada aqui nesse momento, no litoral aqui do Rio de Janeiro. Olha, eu queria muito agradecer a presença do professor Rodrigo, geólogo da NUPEM. Eu gostei muito da sua explicação, Rodrigo, porque é uma possibilidade da gente estar promovendo esse intercâmbio aí. Ei, mineiro, você aí, mineiro, que gosta do pão de queijo, quer pegar uma corzinha? Você sabia que você tem praia aqui no Rio de Janeiro? Pois é, essa região aqui é sua também. Ela foi construída com sedimentação vinda daí, de Minas. Você de São Paulo, ei, paulista, sabia que vocês têm praia aqui? Vocês têm praia aqui em Macaé? Pois é, a sedimentação aqui também é composta. O Parque da Restinga do Barreto é composto de sedimentação que vem de Minas, que veio aí de São Paulo. Aqui é um parque mineiro também, é um parque paulista também, com praia. E também tem a contribuição do pessoal da Serra aí, Friburgo, Casimiro, olha que barato, convergindo tudo para esse lugar. Tudo para cá. Rodrigo, eu gostaria muito de te agradecer. Quer mandar uma mensagem para o pessoal aí? Agora é a hora, manda bala. Bem, gente, agradecer a atenção de vocês. Viu? É sempre um prazer poder colaborar com as pessoas que cuidam desse ambiente e eu espero que cada vez mais quem está disposto a nos assistir também esteja disposto a abraçar, né, essas causas. Porque é o mundo que a gente deixa para as próximas gerações, né? Então, obrigado, tá? E boa sorte para todos nós. Rodrigo, obrigado, Henrique. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Até a próxima, gente.